A segunda parte da aula de aprofundar nos temas, vai ser sobre critérios de divisibilidade. O objetivo dessa aula seria relembrar o conceito de divisibilidade e ver os testes de divisibilidade de 2 a 10, ok? Bom, a divisibilidade ela tem a ver com o número ser divisível ou não. A gente fala que um número é divisível por outro quando o resto da divisão entre os dois é igual a zero. Por exemplo, 24 dividido por 6, quando a gente faz a conta, a gente percebe que o resto é zero. Isso significa que 24 é divisível por 6. Já quando a gente faz 27 dividido por 6, o resto é 3. Isso mostra que 27 não é divisível por 6. Outro exemplo, 30 dividido por 5. Tem resto zero, portanto, 30 é divisível por 5. Quando a gente faz 48 dividido por 5, a gente percebe que o resto é 3. Logo, 48 não é divisível por 5. Beleza? Acontece que eu sempre preciso fazer a divisão dos dois números e verificar o resto para saber se um número é divisível por outro. Então, para os números de 2 a 10, agora eu vou passar uma lista de testes rápidos que a gente pode fazer para verificar se o número é divisível ou não. Ok? Vamos lá. Um número ele vai ser divisível por 2 somente se ele for par. Então, como é que a gente faz para ver se o número é par ou não? A gente verifica o último número, o último algarismo. Nesse caso aqui, 72.835. A gente pode ver direto aqui. Como 5 é ímpar, o número ele não é divisível por 2. Mas por que eu tenho que só ver o último número? Porque quando a gente decompõe o número, várias das nossas ideias sobre a divisibilidade vai vir da decomposição de números, tá? Quando a gente decompõe o número, olha como fica: 70.000, 2.835. Só que olha só, 70.000 eu posso escrever ele como 2 vezes 5 vezes 7.000. Porque 2 vezes 5, 10, 10 vezes 7.000, 70.000. Eu posso usar essa multiplicação de 10 para poder fazer todos os números com uma multiplicação envolvendo 2. Então eu sei que esse cara aqui é divisível, esse é divisível, esse é divisível, esse é divisível. O único que eu não tenho certeza que vai ser divisível ou não é o último. Mas para ele ser divisível, basta saber se ele é par ou não. Beleza? A divisibilidade por 3 ela vai envolver a soma dos algarismos. Então, por exemplo, 6.257. Se a gente somar os algarismos 6, 2, 5 e 7, a gente verifica que dá 20. Porém, 20 não é divisível por 3. Logo, o número 6.257 não é divisível por 3. Mas por que eu só tenho que ver só os algarismos? Bom, da mesma forma, decompondo o número 6.000 mais 200 mais 50 mais 7, eu posso escrever 6.000 como uma multiplicação de 3. Só que quando eu faço 6.000 como uma multiplicação de 3, olha só, eu faço de uma maneira que me ajude, né? Então eu vou escrever 6 vezes 333 vezes 6. Se eu fizer essa conta aqui, eu vou perceber que vai faltar 6 para chegar em 6.000. Mas, olha só, esse número aqui, 6 vezes 3 vezes 333, eu sei que ele é divisível por 3. Então basta saber se esse cara aqui que está somando, ele é divisível. Da mesma forma eu faço com 200. 2 vezes 3 vezes 33 vai sobrar 2. 50 vai ser 5 vezes 3 vezes 3. Vai sobrar o 5. Então pode ver que eu vou tirar a parte que eu já sei que é divisível por 3 e eu somo só a parte que eu não tenho certeza. Nesse caso aqui, coincidentemente, são os algarismos. Então basta que eu some os algarismos, 6, 2, 5, 7, vai dar 20. E eu verifico que 20 não é divisível por 3. Logo, esse número inteiro, 6.257, não é divisível por 3. O número 4, para a gente verificar se o número dado ele é divisível por 4, basta que eu verifique os últimos dois algarismos.
Se os últimos dois algarismos forem divisíveis por 4, eu sei que o número inteiro é divisível por 4. Por que isso? Olha só. Vamos verificar aqui, 28.516, se ele é divisível por 4 ou não. Se eu verificar os últimos dois algarismos, vai dar 16. 16 eu sei que é 4 vezes 4. Como 16 é divisível por 4, o número inteiro é divisível. Mas, se a gente usar a ideia de decomposição de novo, 20.000, 8.000, 500, 10 e 6, a gente vai perceber que todos os números na casa da centena para frente, eu posso escrever como 4 vezes 25 vezes alguém. Por que todos para frente da casa da centena eu posso escrever assim? Porque 4 vezes 25 é 100. Então eu posso escrever 100 vezes 200 dá 20.000. 100 vezes 80 dá 8.000. 100 vezes 5 é 500. Então só me sobra ver as últimas duas casas decimais, que são a dezena e a unidade. Se essas duas casas decimais forem divisíveis por 4, então o número inteiro é divisível por 4. Para o 5, já é uma regrinha mais fácil. Basta ver se o seu último algarismo é divisível por 5. Ou seja, basta ver se é 0 ou 5. Olha só. O que acontece aqui? Se a gente pegar 71.531, como tem 1 no último algarismo, a gente já sabe que ele não é divisível. Mas vamos usar a ideia de decomposição de novo. 70.000, 1.531. Todos os números acima da casa das dezenas, eu posso escrever como 5 vezes 2 vezes alguém. Né? 5 vezes 2 é 10, então 5 vezes 2, 10 vezes 3, 30. 5 vezes 2, 10 vezes 50, 500. E assim por diante. Qualquer número acima da casa das dezenas, eu posso escrever assim. O único que eu não vou ter certeza é a casa das unidades. Se as unidades forem 0 ou 5, o número é divisível. Caso contrário, ele não é. A divisibilidade por 6, a gente vai utilizar dos testes que a gente já viu. Se um número for divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo, então o número é divisível por 6. Porque olha só, se a gente dividir um número por 2 e depois por 3, não é a mesma coisa que a gente dividir por 6? Então, basta a gente aplicar esses dois testes e a gente verifica se esse número é divisível por 6 ou não. Por exemplo, o número 23.754. Para verificar se ele é divisível por 2, basta verificar que o último algarismo é par. Como é par, é divisível por 2. Para verificar se é divisível por 3, a gente faz a soma dos algarismos. 2 mais 3, mais 7, mais 5, mais 4. Isso dá igual a 21, e 21 é divisível por 3. Se ele é divisível por 2 ou por 3, eu chego à conclusão de que 23.754 é divisível por 3. Vamos pular, por enquanto, a divisibilidade por 7. A gente vai ver isso no final, tá bom? E qual seria a divisibilidade, o critério de divisibilidade por 8? Bom, por 8, a gente vai ter que descobrir se os últimos 3 algarismos desse número é divisível por 8. Por exemplo, o número 17.848. A gente verifica os 3 últimos números, 848. Como ele é divisível por 8, então o número inteiro é divisível por 8. Ah, mas por quê? Bom, mesma ideia de decomposição de sempre. 17.848 é 10.000, mais 7.000, mais 800, mais 40, mais 8. A gente pode perceber que qualquer número que esteja na casa da unidade de milhar para frente, eu posso escrever como uma multiplicação de 8 vezes 125 vezes alguém. Por que 125? Porque 8 vezes 125 é 1.000. Então 1.000 vezes 7 é 7.000. 1.000 vezes 10 é 10.000. Como eu sei que qualquer número acima de 1.000 que, que contém as... Como é que eu posso explicar? Como eu sei que qualquer casa acima de 1.000 na decomposição eu posso escrever como 1.000 vezes alguém, eu só tenho que verificar se os últimos 3 números, nesse caso 840 e 8, eles são divisíveis por 8. Como nesse caso é,
Então 17.848 é divisível por 8. Divisibilidade por 9. Bom, a divisibilidade por 9 vai ser parecida com a do 3, só que a gente vai fazer a soma dos algarismos e verificar se a soma dos algarismos é divisível por 9, tá bom? Nesse caso aqui, vai partir também quase da mesma construção de pensamento, né? Se a gente decompor o número 83.248, vai ficar 80.003.248. 80.000 eu posso escrever ele como 8 vezes 9 vezes 1.111. Se eu fizer essa conta, ele vai dar alguma coisa que para chegar em 80.000 vai precisar de 8. Como eu sei que esse número aqui ele já é divisível por 9, eu reservo 8. Mesma coisa com 3.000, mesma coisa com 200, mesma coisa com 40. Então eu reservando esses algarismos, que convenientemente são os algarismos do número, se a gente somar eles e verificar que ele é divisível, e verificar que a soma dos algarismos é divisível por 9, então o número é divisível por 9. Nesse caso, a soma dá 25, portanto, o número 83.248 não é divisível. Opa, dá uma piscadinha. Ninguém viu essa correção, tá bom? Então vamos lá. Divisibilidade por 10. Bom, um número ele é divisível por 10 se, somente se, o último algarismo for 0. Por que isso? Bom, decomposição, básico, 30.000. Nesse caso aqui é a decomposição do número 33.910. Então vai ser 30.000, 3.910, 0. Se a gente escrever isso daqui, a gente pode escrever sempre da casa das unidades para frente como 10 vezes alguém. Certo? Basta que o último número ele seja 0, que o número inteiro ele vai ser escrito como uma multiplicação de 10. Então, nesse caso aqui, como esse número tem 0 no último algarismo, o número inteiro é divisível por 10. A divisibilidade por 7 não era conhecida até pouco tempo atrás. Existiu alguns métodos que surgiram recentemente, inclusive um deles foi um garoto na Nigéria, que descobriu ele, né? Mas eu acho que o método dele é um pouquinho complicadinho de lembrar. Eu gosto desse daqui que é bem visual, certo? Basicamente assim, vamos tentar com o número 29.883. Deixa eu escrever ele aqui, 29.883, certo? Vamos seguir o passo a passo. Bom, comece no sim. Deixa eu seguir com o mouse. Acho que vai ficar melhor para acompanhar. Mova o número de setas pretas igual ao primeiro dígito. Nesse caso aqui, a gente vai andar 2. Então, uma seta preta, duas setas pretas. Agora, a gente vai mover uma seta verde. Daqui a gente pega na seta verde e a gente vem para cá. Repita o passo 2 e 3, com exceção do último dígito. Então, o que vai acontecer? A gente vai seguir esse passo até chegar no último dígito. Vamos lá. Daqui a gente vai para o número 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Agora, a gente vai seguir uma seta verde. Para cá. Agora a gente vai para o 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Segue uma seta verde. Próximo número é 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E o próximo número é... Aliás, desculpa, segue a seta verde. O próximo número é 3. 1, 2, 3. Chegando no último número, no último dígito, a gente não segue mais a seta 3. A gente só verifica se a gente acabou nessa bolinha ou não. Se acabamos nessa bolinha, significa que esse número é inteiro.
29.883 é divisível por 7. Tudo bem? Esse é um testezinho rápido que a gente pode fazer. E esses foram os critérios de divisibilidade de 2 a 10.